Cale sua boca. Fique calado, pare de falar, cale a boca. Porque muitas das vezes as coisas podem estar dando errado na sua vida porque você está falando demais para quem não deve. Já aconteceu com você de você estar esperando uma boa notícia, de você estar esperando, quem sabe, ser chamado para um trabalho, para um emprego, de você estar esperando, seja lá o que for, qualquer coisa de bom que você está esperando na sua vida. E aí, o que é que você faz? Ao invés de você se calar, guardar para você e não falar para ninguém, pelo menos até que a coisa aconteça, você abre a sua boca. Ou você posta, você começa a postar nas redes sociais. E aí todo mundo fica sabendo. Ou se você fala para uma pessoa ou duas, essas pessoas fazem, dão uma de telefone sem fio. E sai falando, uma fala para outra, que fala para outra, que fala para outra. E aí depois você não entende como é que aquilo que estava certo, já estava certo para acontecer na sua vida, como foi que aquilo deu errado. Você não entende como foi que você perdeu aquela oportunidade de, de emprego, como foi que você perdeu aquela situação que ia acontecer na sua vida, que já estava certo, você só estava esperando a confirmação, ou quem sabe você só estava esperando o dia para você ir lá fazer a dita coisa, só que aí deu errado. Aí a ligação chegou, mas chegou de uma forma que você não gostou, que não foi bom para você. E aí você fica sem entender, ai meu Deus, o que foi que aconteceu? O que eu fiz de errado? Estava tão certo, como isso pode acontecer, né? Ou você conseguiu o trabalho, você já está lá trabalhando. E aí você começa a contar que seu trabalho é assim, seu trabalho é assado, seu trabalho é bom, você recebe muito bem, você ganha muito bem, é muito tranquilo, é muito calmo, o chefe gosta de você, o encarregado gosta de você. Aí de repente começam a acontecer as contendas, começam a acontecer as brigas, os desentendimentos, começam a querer lhe derrubar lá dentro, a arrumar intrigas, a arrumar confusão. Isso aconteceu com uma conhecida minha. Entendeu? Vou dar um exemplo, dois exemplos, na verdade, eu vou dar para vocês. O primeiro é essa questão de trabalho. Essa conhecida minha, ela estava querendo, passou o ano todo querendo, procurando, desejando o emprego dos sonhos, que é o emprego que ela queria, com um determinado valor, em determinada área. E aí ela conseguiu, não em determinada área que ela queria, mas ela conseguiu com o valor que ela queria um trabalho que também era muito bom. E aí ela foi chamada, até o processo dela fazer entrevista e ser chamada, ela não falou para ninguém. Mas aí, porque aí eu tinha falado para ela que não falasse para ninguém, aí ela não falou. E aí deu certo, ela foi trabalhar. E estava indo tudo bem. No primeiro mês ela trabalhou muito bem, não teve problema nenhum. Mas aí depois ela começou a postar nas redes sociais, começou a postar fotos dela no trabalho, ela com as colegas de trabalho. Ela começou a contar para as pessoas ao redor que o trabalho dela era bom, que ela recebia muito bem, que era muito tranquila, ela não tinha perreio, o chefe gostava dela, o encarregado gostava dela, que ela tinha isso, tinha aquilo outro, tinha esse benefício, tinha aquele benefício. E aí o que foi que aconteceu? Não deu 15 dias, parece mentira, mas é verdade, gente, não deu 15 dias. Começou os problemas no trabalho dela. A pessoa que ela gostava e que gostava dela também, começou a arrumar confusão, começou a fazer intrigas no trabalho dela para querer que ela pedisse para sair do trabalho ou que o chefe demitisse ela para poder colocar outra pessoa e toda que também era amiga dela e toda aquela situação. Então, final da história, ela entrou em crise de ansiedade e tudo mais, e aí acabou que ela pediu para sair da empresa e saiu. Perdeu todos os direitos que ainda tinha, estava há pouco tempo lá, 3 meses ela ainda ficou, mas ainda tinha alguns direitos, algumas coisas, perdeu tudo. Aí eu fui e contei pra ela, ela contou pra mim, aí eu fui e falei pra ela, eu disse, olha, na próxima não fale nada pra ninguém. E quando você conseguir o dito trabalho, fique calada, ninguém precisa saber o que você tem, o que você deixa de ter, o que você recebe ou deixa de receber, qual o benefício que você tem ou deixa de ter. Se alguém lá gosta de você ou se não gosta, se você gosta do que faz ou se não gosta, fique calada, não precisa falar nada disso com ninguém não, nem com parente. E aí foi o que aconteceu, uns 4, 5 meses depois, ela conseguiu outro trabalho, dessa vez era o trabalho que ela queria, no ramo que ela queria, com o salário que ela queria, ela conseguiu. E aí dessa vez ela ficou calada, ela não disse nada, até hoje ela não diz nada para ninguém, quem pergunta do trabalho dela. Ela fica desconversando, ela não entra nesse assunto, e tá lá até hoje, tá tranquila, tá vendo tranquila, tá bem, não tem nenhum problema lá com ela, e assim ela vai levando a vida.
O outro exemplo que eu vou dar para vocês aconteceu agora recentemente, que foi um colega do meu marido, conhecido do meu marido, que é a mesma situação. Ele estava para entrar, sair da empresa do trabalho que ele está, que trabalha em comércio, ele odeia trabalhar em comércio, segundo ele falou, e ele estava para entrar numa empresa, né, de alimentos, que tem aqui na nossa região. E aí ele começou, estava quase tudo certo, já tinha levado a documentação e ele começou a falar. Ele começou a falar, a contar para todo mundo. Ele contava que ele ia sair, que ele estava para ser chamado, que provavelmente naquela semana ele já ia estar trabalhando lá. Não deu outra, deu errado. Entendeu? Não conseguiu o trabalho, estava tudo certo para chamar ele, só para ele ir pegar a farda, mas não deu certo, certo? Aconteceu alguma coisa lá e deu errado. Resultado, continua no trabalho que ele odeia, continua no trabalho que ele estava querendo sair, que ele teve que pedir para voltar pro trabalho porque para não ficar desempregado. E aí, gente, eu poderia passar aqui o tempo todinho aqui dando exemplos para vocês de coisas que aconteceram comigo porque eu abri a boca e eu falei demais para quem não devia, entendeu? E aí começa a surgir a inveja, começa a surgir a energia ruim que as pessoas mandam para você. Aí é onde começa a situação a desandar na sua vida. Certa vez eu falei para uma pessoa só não, falei para algumas pessoas que eu estava querendo estudar, né? Que eu estava querendo aprender sobre determinada coisa, que precisava fazer uma faculdade. Isso há um tempo atrás. E aí eu fui procurar saber valores e tudo mais e acabou que deu errado. Deu errado em questão de dinheiro para eu não conseguir fazer o que eu tinha que fazer, o que eu queria fazer na época, não é? E teve outras situações também de eu estar esperando, por exemplo, uma coisa que eu ia ganhar, e aí eu falei para as pessoas, e no final não ganhei foi nada, entendeu? Então, é um exemplo, é só exemplos que eu estou dando para vocês aqui de a importância de você ficar calado, de você não falar para ninguém os seus planos. Planos, aí é que você não fale mesmo. Porque se você falar, primeiro vão lhe ridicularizar. É a primeira coisa que vão fazer. Vão menosprezar. Vão agir como se aquilo, tipo, pra que tu quer fazer isso? Pra que tu quer inventar de fazer isso? Não, mas é porque eu tô pensando, eu tô me interessando. Quem sabe desse certo? Vai dar não, menina, não vai não, não tenta não. Tu só vai gastar dinheiro à toa, ou tu só vai investir teu tempo à toa, tu só vai perder tempo. Não é assim que acontece? Não é bem assim? Então, gente, é isso. Olha, não falem nada, não falem, não contem os planos de vocês, não contem o que tá para acontecer na vida de vocês. E não é só não contar enquanto ele tá na fase de gestação, não. Não é só, eu vou ficar calada enquanto meus planos estão na fase de gestação, enquanto o meu novo emprego está na fase de gestação. Não, fique calado mesmo, ninguém tem que saber de nada, não. As pessoas só têm que saber o básico e olhe lá, entendeu? Rede social, cuidado com o que você está postando, cuidado, porque a energia das pessoas chegam até você. Você pode até não acreditar, mas chegam. E aí o que era para dar certo, o que tinha tudo para dar certo, começa a dar errado. Entendeu? Até você, às vezes, fica desmotivado com o que você quer fazer, o que você tem que fazer e precisa fazer, às vezes, para mudar a sua vida. Você abre a boca e fala para outras pessoas: olha, eu estou pensando em fazer isso. A primeira coisa que as pessoas vão fazer é ridicularizar seus planos, seus sonhos, e você vai ficar desmotivado, você vai ficar com vergonha, você vai ficar sem jeito, porque falou para Fulano, Ciclano, Beltrano e aquela pessoa lhe ridicularizou, menosprezou seu sonho, aí você começa a pensar, uma coisa que você estava tão certo de que aquilo era para você, de que ia dar certo, de que você ia conseguir fazer a coisa acontecer. Você falou, a pessoa lhe ridicularizou, lhe colocou para baixo, aí você já começa a pensar, poxa, eu acho que é mesmo, viu? Acho que eu não vou fazer não, porque vai dar errado, é mesmo, é feito tu tá falando. Eu não vou fazer não, vou nada, só vou perder meu dinheiro, só vou perder meu tempo, ou só vou me frustrar procurando conhecimento. Eu não vou conseguir entender isso mesmo, é muito complexo, é muito complicado, eu não vou conseguir fazer a coisa acontecer não. Aí você deixa seu sonho para lá. Você deixa o que você queria fazer para lá. Vou dizer uma coisa para vocês. Sabe quantas pessoas sabem que eu tenho esse canal aqui no YouTube?
Sabe, primeiro que eu me afastei de todo mundo, me afastei de todos. Mais pra frente eu conto pra vocês detalhadamente como foi esse processo e como estamos até hoje, como estamos vivendo hoje, sem vínculo com ninguém, com parente, com colega, pessoas do passado, ninguém. Só que eu ainda tenho contato com pessoas por conta do meu trabalho. Entendeu? Por conta do meu trabalho, eu trabalho com pessoas, então eu tenho contato com pessoas. E às vezes a gente abre a boca, a gente fala, né? Só que eu fico me policiando o tempo todo para não falar o que eu não devo. Por quê? Porque eu não quero que ninguém fale, eu não quero que ninguém ridicularize meus sonhos, meus planos. Eu não quero, por momento nenhum, deixar de focar aqui em vocês, no que eu quero passar para vocês e no que eu quero para minha vida, no que eu quero conquistar na minha vida, a mudança que eu quero na minha vida. Eu não quero deixar de focar nisso aqui para focar nos lados, para focar na fulana que tá aqui falando para mim que vai dar errado, na ciclana que tá falando para mim que isso aqui não é trabalho, no Beltrano que tá falando que isso aqui não dá certo, que ninguém vai parar para ouvir. Ou tantas coisas que falam quando você tá para começar. Um exemplo, um canal no YouTube. Entendeu? Então, se esse é o seu caso, por que você não começou ainda? Você não começou porque você não quer? Você não começou porque você não tem conhecimento e você não quer nem ir atrás de aprender o básico para você começar aqui na plataforma e começar a tirar os seus planos do papel? Você não começou ainda e nem vai começar porque você é daquelas pessoas que dão ouvido ao que os outros falam. Gente, na hora que a gente mais precisa, eu falo com propriedade, porque eu já passei tanta fome nesse mundo. Eu estar aqui falando, eu já falei em vídeos anteriores também, eu acredito que eu devo ter falado, que eu estar aqui com vocês, contando essa história, de eu estar aqui com vocês, falando para vocês calarem a boca por causa de coisas que eu mesmo passei e vi pessoas ao meu redor passando, e só porque abriram a boca e falaram demais, para quem não devia, deu errado. Só o fato de eu estar aqui já é um milagre. Sabe, porque eu passei muita fome na minha vida. E aí, sabe quantas pessoas chegaram para ajudar? Foram poucas, dá para contar, juro para vocês, nos dedos de uma mão. Nos dedos de uma mão, dá para contar as pessoas que chegaram para ajudar. Então, por que você vai contar os seus planos e os seus sonhos para alguém? Essa pessoa ela vai rebater de uma forma negativa. Se ela falar de uma forma positiva, vai ser para lhe enganar ali na hora. Vai ser para você não perceber a raiva que ela tá por você estar pensando daquele jeito e só dela pensar que tem uma probabilidade de você conseguir, aí ela já tá para morrer. Ela já tá para morrer, agora ela não quer que você perceba, ela não vai lá mesmo. Tenta, quem sabe dar certo, né? Mas você percebe no tom de voz, você percebe no semblante da pessoa. Já aconteceu com vocês, porque comigo acontece direto, gente. Parou de acontecer um pouquinho mais, porque eu agora tô calada, não conto mais nada. Nada, e isso é nada mesmo, pode ser do básico. Olha, já aconteceu com vocês, de você, da pessoa tá alegre, a pessoa tá alegre. Aí tu chegou lá e falou, fulano, aconteceu isso comigo, olha, coisa boa, aconteceu isso comigo, dá uma notícia boa que aconteceu com você, e a pessoa, o semblante da pessoa cai na hora. E você percebe, e aí depois ela tenta consertar, ela tenta amenizar, mas você percebe que o semblante do ser humano caiu na hora. Acontece comigo direto isso. Quer dizer, acontecia, né? Agora parou um pouco mais, mas quando eu me atrevo a falar alguma coisa que eu comprei ou alguma coisa que eu consegui, seja lá o que for, o semblante cai na hora. Gente, já aconteceu situações aqui da gente estar conversando, eu e a outra pessoa estar conversando sobre comida, sobre trocando receitas, assim, né? Aí a pessoa vai e fala, eu fiz um frango hoje, a parmegiana, um exemplo, assim, assim, assado. Foi tão bom, foi assim, assim, assado. Aí eu vou e falo, eu digo, é bom, né? Aí como é que tu faz? Aí ela vai passar a receita, eu digo, é bom. Hoje eu não vou fazer não, porque hoje eu vou comer um frango guisado. Eu já guisei, já tá pronto para não estragar. Mas aí depois eu testo essa tua receita para ver se dá certo, menina, porque é mesmo, eu tava fazendo de um jeito, mas assim eu acho que vai sair melhor. Mas na hora que eu falo que eu tô com frango guisado para comer, parece mentira. Eu falando para vocês aqui, juro para vocês pelos meus filhos, parece mentira, porque é um absurdo, não é? Mas acontece. Na hora que eu falei que eu tinha que comer frango guisado, porque o frango já estava guisado e tudo mais, e eu falei assim na conversa espontânea, na mesma hora eu olhando para a cara da pessoa, eu vi o semblante da pessoa caiu na hora.
Porque se eu tivesse dito que ia comer ovo no almoço, se eu tivesse dito que não tinha carne para comer no almoço, se eu tivesse dito que eu ia comer uma salsicha, uma mortadela no almoço, sabe? Ainda tava ruim, mas ainda dava para tapear, né? Ela ainda poderia aceitar. Mas eu falar que vou comer frango igual a ela, só não é do mesmo jeito, mas é frango, entendeu? O semblante da pessoa caiu na hora. Por conta do meu trabalho, tem muito preconceito em cima do meu trabalho. É, e aí as pessoas acham que eu tenho que estar comendo é, resto ou comendo mal, sabe? E essa situação aconteceu. Foi quando eu parei para refletir, eu fiquei pensando, qual é o intuito? O que é que a gente espera quando a gente para? Quando eu, você, quando nós paramos para falar para as outras pessoas, principalmente para quem não quer ver nosso bem, quando nós paramos para falar para essas pessoas alguma conquista, alguma coisa boa que aconteceu na vida da gente, eu não sei o que é que passa na cabeça da gente, o que é que a gente está esperando que essas pessoas falem ou façam. Porque, primeiro, não vão ajudar em nada. Segundo, se puderem atrapalhar, vão atrapalhar. Terceiro, se puderem lhe desmotivar e fazer você desistir daquilo que você está planejando, vão fazer. E quarto, ainda vai acabar com seus planos, porque vai mandar tudo que é de energia negativa para você. Entendeu? As palavras que elas vão falar vai baixar sua vibração. Você já vai aquela vontade que você tava, aquela chama que tava queimando dentro de você, para você fazer aquilo que você tinha certeza que ia dar certo. Você começa a ficar com dúvidas. Você começa a duvidar. Será que eu realmente estou fazendo certo? Eu acho que o que fulano falou tá certo. Eu acho que não vai dar certo não. Entendeu? Então, parem, gente, parem de estar falando para as pessoas as conquistas de vocês. Parem de estar falando o que vocês estão pretendendo fazer, os planos, os projetos, principalmente se esses planos e projetos não saíram nem do papel ainda. Eles ainda estão na fase de gestação. Então, as chances dele dar errado por causa dos outros é maior ainda. Entendeu? E aí eu volto para o que eu estava falando e que eu não terminei, é que ninguém sabe que eu tenho esse canal aqui no YouTube. Só vocês que estão me assistindo, é óbvio. Mas para conhecido, ninguém sabe, ninguém faz nem ideia do que é que a gente está fazendo, do que é que a gente está, sabe, não faz ideia. Para as pessoas, eu trabalho com o que eu trabalho e é só aquela expectativa de vida que eu tenho ali. E acabou-se. É só aquilo e mais nada, sabe? E aí eu tô me movimentando calada, caladinha, eu estou me movimentando, eu estou fazendo o meu trabalho aqui, eu estou estudando, eu estou procurando conhecimento, entendeu? Eu estou procurando passar um conteúdo de qualidade para vocês, o máximo que eu posso, contando as minhas experiências, quem sabe também lhe ajude, aconselhando, sabe, com base naquilo que eu sei. Então, as únicas pessoas que sabem que eu tenho canal no YouTube, que sabem que eu estou querendo investir, que eu estou investindo meu tempo, que eu estou investindo meu trabalho e que eu tenho planos futuros envolvendo aqui este canal, é o meu marido e os meus 2 filhos, só. Ninguém mais sabe de nada. E nem vai saber. Sabe quando é que eles vão saber de alguma coisa? Se de repente esse canal aqui pegar e ele vai pegar, que eu tenho fé, eu acredito, eu estou depositando toda a minha energia nisso. Então, eles só vão saber que eu tenho canal, que eu estou trabalhando com a internet quando eles me veem aqui. Se eles me verem aqui, aí eles vão saber. Agora, para eu falar, eu posso estar com milhões de seguidores. Não falo, gente. Eu não falo. Entendeu? E eu sugiro você a fazer a mesma coisa. Não fale para ninguém. Não vale a pena. Não vale a pena de verdade. E eles só vão saber quando eles me verem aqui. Se eles não me veem aqui, não vão saber nunca. Entendeu? E isso é um aprendizado que eu levo para a vida. Tá, isso eu posso dizer que é mais um aprendizado e um dos mais importantes. Já dizia minha avó, eu lembro que na época eu tinha 12 anos. E a minha avó, ela falou para mim o seguinte, ela me chamou uma vez, eu estava namorando na época, ela me chamou uma vez, eu tinha 13 anos, aí eu estava namorando aquele namoro de adolescente, depois eu conto a minha vida para vocês vão entender, mas eu tinha 13 anos. Aí quando minha avó chegou para mim, me chamou no cantinho e falou: "Minha filha, você tá namorando. Quando você casar, seja com esse rapaz ou com outro, não importa, mas quando você casar, você não fale, não conte nada da sua vida, o que estiver passando de bom ou de ruim entre você e seu marido ou dentro da sua casa. Nada, não conte nada para ninguém. Cale a sua boca, feche a sua boca."
Foi isso que a minha avó falou pra mim. Aí eu perguntei a ela, por que, vó? Ela disse, porque ninguém quer ver o bem de ninguém, não. Ninguém quer ver o bem. As pessoas fingem que quer ver o bem, a grande maioria. Mas conhecido seu não quer ver bem. Não quer ver o seu bem, não. É mais fácil um estranho querer ver o seu bem do que um conhecido. E eu vivi isso na pele, gente. Eu vivi isso na pele. De uma desconhecida, me dá comida, me dá casa, roupa lavada sabe, e até roupas me deu e ela não me cobrou um centavo. Sabe o que quer dizer, Luana? Tu tem 50 centavos aí para eu ir ali comprar um dente de alho? Não, nunca me pediu nada e era uma desconhecida. Já os conhecidos, os que me conheciam desde criança, bateram foi a porta na minha cara, entendeu? Prometeram ajuda. Eu fui na casa dessas pessoas e aí quando eu cheguei lá, eu dei com a cara na porta e não abriram. Era chuva, eu lembro como se fosse hoje, estava chovendo, estava eu, meu marido e meu filho mais velho, na época eu não tinha o mais novo. E aí estávamos nós na frente da casa da pessoa, nos molhando debaixo de chuva de noite, tarde da noite, eram umas 9, 10 horas da noite. A pessoa dentro de casa fingindo que não estava em casa e a gente chamando, chamando, chamando. Depois a gente voltou na chuva e essa visão, essa lembrança eu tenho comigo e vai comigo pro caixão para o resto da minha vida. Agora eu não lembro dela como assim você lembra do passado e você fica se lamentando, chorando, vibrando negativo. Não. Eu lembro dessa situação, mas como um estímulo. Assim como eu lembro de muitas outras situações que aconteceram na minha vida. Mas eu lembro como forma de estímulo, como forma de quando eu estou num dia não muito bom, quando eu estou um pouco burucuchu, né? Quando eu estou um pouco de, hoje eu estou com preguiça. Aí eu lembro dessas coisas que aconteceram comigo, eu digo, não, eu vou levantar e eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou levantar, eu vou sentar ali, eu vou gravar os meus vídeos. Eu vou levantar, eu vou sentar ali e eu vou ler aquele livro. Eu vou terminar de ler aquele livro. Eu vou fazer aquele curso. Eu vou terminar de fazer aquele curso. Entendeu? Então eu lembro assim, como forma de estímulo, como forma de me lembrar situações que aconteceram comigo e que eu quero mudar. E é por isso que eu estou trabalhando hoje. É por isso que eu resolvi mudar minha mentalidade. Foi por isso que eu resolvi mudar a minha vida, a minha história. Foi por isso, e é por isso que eu estou aqui falando com vocês também, entendeu? E eu sugiro a vocês, gente, que vocês façam o mesmo. Vocês usem, eu já gravei vídeo também passado falando sobre você olhar o ponto positivo das coisas, a lei da polaridade. Vocês lembram que não existe o claro sem o escuro, não existe o bom sem o ruim, não existe o doce sem o amargo, por exemplo, entendeu? Então, essas coisas ruins que aconteceram na minha vida, que foram muitas e muitas e muitas coisas ruins, hoje eu não lembro delas como eu lembrava antes, há 2 anos atrás. Eu lembrava há 2 anos atrás das coisas ruins que aconteciam comigo, eu lembrava de aí que eu começava a chorar, eu ficava triste, eu ficava vibrando totalmente negativo, sabe? Era um sentimento de vitimização, porque você não levantar, não agir, fazer por você, você está se vitimizando, só lembrando do que aconteceu, do que fizeram com você. Não resolve nada, você tem que levantar e tem que agir. É isso que eu estou fazendo, entendeu? Então eu lembrava dessa forma, hoje em dia não. Hoje em dia eu estou me libertando dessas amarras, eu estou me libertando dessas crenças, dessa dor, sabe? Que eu carregava muito forte dentro de mim. E aí hoje eu lembro como forma de tipo, olha, é por isso, é para não acontecer mais isso que eu estou aqui. É para não acontecer, eu não me permitir mais acontecer, mas está me submetendo a essas situações que eu estou estudando, que eu estou procurando conhecimento, que eu quero mudar a minha vida, que eu estou entrando num ramo novo, que eu estou conhecendo pessoas novas, entendeu? É para isso. Aí você faça a mesma coisa. Tire uma coisa boa da coisa ruim. Tire uma experiência, nem que seja uma experiência, nem que seja um aprendizado daquela situação ruim que aconteceu, você tire pelo menos um aprendizado. Eu falo isso direto aqui e vou continuar falando. Tire uma coisa boa da coisa ruim. Se a vida lhe der limões, faça uma limonada. Só não fique sentado chorando, achando ruim, se lamentando, murmurando e reclamando. Entendeu? Pelo amor do Pai, só não fique, tá bom?
E é isso, gente. Cale a sua boca, não fique falando pelos cotovelos, não conte a ninguém, entendeu? Nada do que está acontecendo na sua vida, só conte realmente as pessoas que têm que saber, porque é do seu convívio, e quem sabe eu possa lhe ajudar. E se essas pessoas que forem do seu convívio também não lhe ajudar, dê um jeitinho, na primeira oportunidade se afaste, porque também não, o que não lhe acrescenta também não lhe faz falta. E é isso. Eu vou dar um exemplo disso um pouco mais para frente, quando eu falar para vocês o porquê que eu me afastei, né, dos meus parentes, da minha mãe, dos meus irmãos, de todo mundo. Eu me afastei. Eu vou contar mais pra frente pra vocês, mas é basicamente sobre isso. É você, é, tipo, enxergar que pode ser quem for. Quem for, se essa pessoa não lhe leva pra frente, ela vai lhe levar pra trás. Se essa pessoa, decore bem essa frase, se essa pessoa ou essa situação ou o que está acontecendo na sua vida não lhe levar para frente, vai lhe levar com certeza para trás. Entendeu? Então é isso, gente. Eu vou terminar o vídeo por aqui, tá? Espero que tenha ajudado vocês. Espero que vocês reflitam sobre isso, tá? Sobre ficar calado, sobre não falar demais, não sair falando que não deve. Espera as coisas acontecerem. E coisas que acontecerem também, mesmo que acontecerem, fique calado. Cuidado com as redes sociais. Não é para parar de usar, mas cuidado, muito cuidado com as redes sociais, tá certo? Cuidado porque muita coisa lá não existe, é só enganação. E muitas coisas lá também podem lhe prejudicar, tanto nessa questão de que a maioria das coisas das redes sociais é só fantasia, aquela vidinha perfeita, né? E o que é que pode lhe prejudicar mais? Esse negócio de estar contando. Se você não falar ali diretamente para a pessoa, mas você está postando. Você está postando tudo que acontece na sua vida e de uma forma não consciente. Você está postando de uma forma inconsciente, você não está nem sabendo o que é que aquilo vai trazer para você, o que é que vai atrair para você, tá certo? Muito cuidado com o que você está atraindo para sua vida, tá bom? Beijo para vocês. Ai, deixa eu ver, peraí, me perdi. Beijo para vocês. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o like, tá certo? Deixa o like para me ajudar. Eu sempre estou falando isso para vocês nessa minha nova jornada aqui, tá certo? Espero que tenha ajudado vocês. Vai sair mais vídeos por aí, fica de olho, tá certo? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!